Bom, ok, eu vou fazer aqui então esse vídeo levando em conta a importação do modelo 3D por partes. Tá? Então, uma prática comum aí junto ao setor do departamento de projetos é ter que ir liberando o chumbador primeiro, parte do modelo, até a conclusão do modelo. Então ele tem que ir, às vezes, fazendo liberações por partes, normalmente aí atrelado a um cronograma muito apertado. Tá? Então eu vou simular aqui como se eu não tivesse o modelo 3D pronto. Tá? Então aqui eu estou com o modelo 3D concluído, mas eu vou fazer importações parciais aqui como se eu não tivesse o mesmo pronto. Tá? Então vou ocultar aqui esse concreto e vou isolar aqui os chumbadores. Tá? Então vamos imaginar aí que eu tenho que liberar aqui rapidamente os chumbadores, então eu tenho somente os chumbadores prontos, né? E vou mandar os mesmos para a fábrica. Tá? Então o processo é o mesmo, eu venho aqui e gero a DBF, vou gerar uma DBF 3D, mas preferencialmente que seja feito da 2D, porque ela leva junto as informações relativas aos desenhos de fabricação, opção seleção, parafusos não, e cálculo peso real sim. Então seleciono os elementos e confirmo. Próximo passo aqui é selecionar o arquivo IFC. Deixa-se as opções perfis e chapas selecionadas. Ok. Agora eu vou carregar a rotina Lisp, tá, que é o ponto faz, de uma maneira diferente. Eu vou pegar aqui e vou arrastar para o desenho, que é uma outra forma de fazer o carregamento dessa rotina. Processo final, o resultado final é o mesmo, né? Ele vai dizer que eu digite S4W e tecle Enter, né? Que eu vou fazer aqui agora, S4W. Vou pegar aqui seleção manual, prosseguir, seleciono e confirmo. Eu vou aqui na pasta da obra, tá? Onde eu percebo aqui que nós temos aqui a DBF feita dos chumbadores, tá? Todavia, o arquivo IFC ele recebe o nome do modelo, né? Uma questão de organização aqui, eu vou trocar o nome do arquivo IFC para chumbadores e a mesma coisa para o arquivo S4W. Então, feito isso, nós estamos aptos aí a fazer a importação. Então, vou abrir aqui o importador. Vou fazer o meu logout aqui, na sequência o login. Pronto. Seleciono aqui a opção aqui do software que gerou o modelo 3D. E aí vou aqui selecionar a DBF, o arquivo S4W. Veja que como eu renomeei ele, então fica fácil distinguir ele dentre outros arquivos existentes na pasta. E o arquivo IFC. Eu dou verificar aqui, então ele compara a DBF com o arquivo S4W e o arquivo IFC. Como ele me deu a informação aqui que os arquivos estão válidos, eu vou importar. Então eu seleciono a obra, seleciono a etapa e a subetapa. Peço para ele atualizar. E ele está me mostrando aqui que já foi feito para essa obra e etapa uma importação. Essa importação ela se deu em outro vídeo, tratando a respeito aí da importação única. Eu vou selecionar aqui uma outra etapa, tá? E aqui ele me informa que para essa outra etapa não foi feita importação alguma, então eu vou importar. Coloco aqui uma informação aqui do nome da importação e o sentido de montagem. Vou continuar, ele vai compactar e mandar os arquivos aí, pronto. Tá? Eu posso acompanhar o status dessa importação na fila, tanto por aqui, tá? Posso pedir para ele atualizar, ó, ele até já processou, como posso acompanhar aqui em módulos de importações, tanto faz, a informação ela é dada da mesma forma. Caso eu tenha muitas importações aqui, eu posso filtrar. Então agora aqui no caso, ó, eu coloquei para a etapa 2, e aí ele me mostra aqui uma importação que foi processada com sucesso. Se a importação foi processada por sucesso, então ela está disponível tanto para o módulo de PCP, como
para o 3D Viewer. Eu vou abrir aqui o 3D Viewer para verificar. Entro com o meu login. E aqui eu seleciono a obra, e aí eu fiz uma importação previamente em outro vídeo para a etapa 1T, agora eu importei para a etapa 2T. Então aqui ele me mostra os chumbadores. Tá? E todas as características, todas as informações relativas a esses chumbadores. Tanto é verdade que eu posso clicar nele, ele vai me dar as propriedades desses chumbadores. Também percebe-se aqui que em importações, ó, ele já traz ali a informação da importação que eu acabei de fazer. E também vale a pena citar aqui projetos, que caso eu tivesse feito aqui a importação utilizando uma DBF 2D, ele ia colocar aqui o nome do projeto aqui corretamente. Eu vou voltar, tá, e fazer uma importação para o restante da estrutura. Vou soltar aqui a estrutura, então. Vou colocar numa vista lateral. Tá? Vou ocultar aqui os chumbadores e o concreto. E vou levar em consideração aqui que eu vá querer liberar agora a escada, marinheiros, pilares, mão francesa e essas vigas aqui. Tá? Eu vou isolar esse tipo de estrutura. Pronto. Então vamos imaginar que após ter liberado os chumbadores, eu já tenho pronto e detalhado isso aqui para encaminhar para a produção. O restante da estrutura está em andamento ainda. Bom, então os passos se repetem, né? Então S4W, aqui eu vou colocar aqui estrutura principal para geração da DBF. Então aqui marcas extrair seleção, não para parafuso, sim para peso real. Vou gerar aqui o arquivo IFC. E como eu já tenho aqui, vou gerar também o arquivo, como eu já tenho carregado aqui a rotina, eu já vou gerar o arquivo S4W, não há necessidade de carregar ela novamente. Vou aqui na pastinha da obra, renomeio, né? Então aqui a DBF está ok para a estrutura principal, vou copiar o nome, tá? E aqui o arquivo normal IFC que ele me gerou agora, vou renomear para principal, e o normal.s4w vou renomear para principal. Então eu posso fazer já a importação aqui, volto aqui para o importador estrutura, dou um cancelar aqui para limpar os campos, né? E aí vou selecionar aqui a DBF, mais o arquivo S4W, e o arquivo IFC correspondente. Peço para ele verificar, ele diz que os arquivos estão válidos, basta importar. E aqui ele me foca na última importação que eu fiz, né? Então está aqui ok, eu quero essa obra mesmo, quero essa etapa, né? Dou um atualizar aqui, ele já me diz que foi feita uma importação já previamente, tá? Então eu clico em importar, tá? E coloco aqui estrutura secundária, ou o nome que eu desejar, tá? E dou continuar. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai, da mesma forma que foi feito anteriormente, ele vai compactar, né, para mandar essa segunda importação. Tá? Então ele me diz aqui que essa aqui é a segunda importação nessa etapa, né, processo pelo qual eu posso acompanhar também aqui pelo módulos importações. Ok, então ele está carregando aqui e ó, já me deu, deixa eu filtrar para pegar somente da etapa 2T, pronto. Então ele já filtrou aqui, eu tenho duas importações. Tá? No módulo 3D Viewer, então, se eu carregar novamente a etapa, ele já vem montando aqui para nós. Ó. Então, percebe-se aqui. E caso eu queira consultar, então eu quero saber o que veio na primeira importação que eu chamei de estrutura de chumbadores. Então eu clico aqui e ele me mostra. Né? E o que veio na segunda importação, eu clico aqui e ele me mostra, inclusive com relatório aqui de pesos, né? E gráficos, né? Para complementar a informação. Ó, tá? Ok. Então volto para o modelo 3D, né? Vamos dizer que se passou mais um tempo e eu consegui concluir o modelo 3D e o detalhamento. Né? Então aqui eu tenho ele pronto, né? Mas eu vou selecionar os itens aqui que eu já
importei e vou ocultar eles, né? Então me sobrou isso aqui, ó. Então aqui, da mesma forma, vou gerar DBF. Então vou botar aqui como estrutura secundária. Seleção, não. Cálculo peso real, sim. Tá? Preferência aqui pela DBF 2D, eu estou gerando uma DBF 3D. Mais o arquivo IFC, como já foi feito anteriormente. E também o arquivo S4W. Nesse caso aqui, eu vou aproveitar e vou descompactar aqui, vou tirar do isolamento aqui e vou criar também um arquivo concreto, né? Então FBX Export, tá? E vou colocar aqui concreto múltiplo, de múltiplas importações que nós fizemos, né? Então seleciono aqui o concreto e confirmo. Ok, então eu venho aqui agora para o importador, Tecnometal, estrutura, né? Vou dar um cancelar aqui para ele limpar todos os campos. Eu vou pegar aqui estrutura secundária, DBF. Estrutura, aqui eu acabei não renomeando, tá? Então ele ficou normal aqui, ó. Eu vou, por uma questão de organização, vou botar aqui, ó, secundária. E a mesma coisa eu vou ter que fazer aqui com o arquivo IFC, somente por uma questão de organização, tá? E aqui vou aproveitar e vou carregar o concreto, tá? A importação do concreto eu estou deixando aqui para a terceira, mas eu poderia ter feito na primeira importação já junto com os chumbadores, tá? Então, desde que eu consiga que eu vá fazer a importação de um arquivo DBF, S4W e IFC, eu posso colocar o concreto junto. Então eu poderia fazer isso já junto na importação dos chumbadores. Peço para verificar. Ele não achou erro aqui entre esses arquivos, aí vamos importar. Peço para atualizar aqui. Não precisa eu selecionar outras obras, porque é exatamente essa aqui que eu quero mandar. Então vamos colocar aqui secundária. Traço final. Tá? Esse é o nome que vai aparecer, inclusive, aqui no visualizador 3D. Então ele está processando aqui, ele está compactando e mandando, né? E eu vou a nível de exemplo. Então, primeiramente, eu vou acompanhar aqui o processo dessa importação. Tá? E ele já me diz aqui que processou. Tá? Então eu venho aqui, carrego a etapa novamente, e ele já traz o modelo 3D. Deixa eu carregar aqui novamente, acho que eu fui muito rápido. Esperar um pouquinho aqui para ele terminar a carga do arquivo. A nível de exemplo, eu vou puxar aqui, vou tentar importar agora os chumbadores novamente, sabendo que esses chumbadores já foram importados inicialmente. Então está aqui, percebe-se aqui, ó, importações, eu tenho 3 importações feitas, né? Então eu clico aqui, ele me mostra o que está em cada importação, tá? E os dados, né, correspondentes em relatórios e gráficos. Tá? Vou desmarcar aqui, clico com o direito de desmarcar. E eu vou tentar importar novamente os chumbadores. Tá? Então venho aqui, DBF. Então eu vou fazer aquilo que seria um erro. Né? Então, vou verificar. No ato de verificar, ele me diz que esses arquivos que eu estou verificando aqui estão ok. Ele não sabe se eu vou importar para a mesma obra ou se é para outra obra. Né? Então ele simplesmente os arquivos estão ok. Então eu vou importar. E aí eu vou tentar jogar em cima da mesma obra. Então vou colocar aqui chumbadores, ou chumba, né? Coloco o nome que eu quiser. E aí ele vai compactar e mandar. Então ele diz aqui que a importação foi realizada com sucesso. Se eu monitorar aqui importações, tá?
ele está me dizendo que aqui está na fila. A mesma coisa se eu der um recarregar aqui. Então, atualizar. E ele me informa aqui um ícone diferente, dizendo que teve um erro ao processar. Tá? Então, que tipo de erro foi? Tá? Eu venho aqui na aplicação principal, tá? Clico aqui na aplicação e ele me diz, erro ao processar. Tá? E aqui ele me informa os erros de processamento. Tá? Então, eu clico aqui e ele me diz, os seguintes conjuntos já existem no sistema. Tá? Então, ele me diz que todas essas marcas, tá, já foram liberadas anteriormente. Né? Então, se eu contar aqui o número de registros, 1, 2, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2. E aqui nós temos uma segunda página, 16. Pronto. Então, o que ele está me dizendo? Que esses 16 chumbadores que eu estou tentando importar agora, que eles já foram importados anteriormente, né? Então, ele, mesmo que tenha um chumbador apenas, mesmo que seja um, tá? dentre vários, que já tenha sido importado anteriormente, ele vai cancelar a importação. Por quê? Porque ele está impedindo, tá, que você coloque em produção duas vezes aí o mesmo conjunto. Também há de se comentar, tá, que não vai ser possível fazer aqui importações para essa etapa enquanto não se corrigir aqui esse erro de processamento. Tá? Então, o que se faz aqui? O que há para fazer? Né? Então, eu vou voltar aqui em módulo importações. E como ele não vai permitir tocar essa importação, visto que já foi importado algum desses itens, no caso aqui todos, mas pelo menos um desses itens já foi importado anteriormente, né? Então eu vou ter que deletar essa importação. Tá? Essa é uma importação que não há de se ter muito cuidado, né? Porque ela foi uma importação falha, e ela não fica à disposição ali para o PCP ou para os demais setores, né? E aí corrigir o arquivo IFC, o arquivo S4W ADBF, excluindo, né, esse item, né, esse conjunto aí que já havia sido importado anteriormente.